Pode iniciar, muito boa tarde. Aqui a delegação da Ordem dos Engenheiros, juntamente com a Autoridade para as Condições de Trabalho, o ACT de Viana do Castelo, organizou este evento que diz respeito à segurança e saúde no trabalho. Quero, antes de mais, cumprimentar todos os colegas que estão a participar, bem como os senhores oradores convidados. Também quero informar os colegas que este formato partiu de um princípio de perguntas previamente colocadas pelos colegas aqui da delegação, que foram colocadas aos senhores oradores convidados, e é nesse formato que nós vamos agora orientar o desenvolvimento da nossa sessão. Desejo que tudo corra bem, um bom trabalho. Façam as perguntas que entenderem fazer, porque há possibilidade, através do bate-papo, de fazerem perguntas sobre algumas dúvidas que possam ocorrer. Passava a palavra ao engenheiro Bolsa Moraes, que irá fazer uma breve apresentação dos oradores convidados. Os oradores convidados, Dr. Joaquim Silva, que é atualmente diretor do ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, e a doutora Alda Alves, que é técnica superior do ACT. Engenheiro Bolsa Moraes, faz favor. Muito obrigado. Mas a apresentação acabou por ser feita já. O Dr. Joaquim Silva e a doutora Alda Alves, que têm a técnica superior e que têm o pluro da pedagogia, da segurança aqui na delegação, já são nossos conhecidos, já cá estiveram em outro momento e estão disponíveis para, eventualmente, fazer mais sessões quando se sinta necessário. Portanto, vamos passar a palavra a eles. Irão procurar dar resposta às perguntas. Como já foi dito, aquelas que não forem respondidas no espaço de 1 hora, não iremos prolongar muito mais a sessão, aparecerão depois na página da Ordem dos Engenheiros, que poderão consultar. Passamos, pois, a palavra ao Dr. Joaquim Silva. Obrigado. Portanto, devo começar por agradecer naturalmente o convite que me foi endereçado tanto pela Delegação Distrital de Viana do Castelo da Ordem dos Engenheiros, na pessoa do Sr. Engenheiro Fernando Fonseca, portanto, que é também o delegado distrital, e também do Sr. Engenheiro Bolsa Moraes, portanto, também tem connosco participado, portanto, nestas sessões. De facto, portanto, é para nós também um privilégio podermos, portanto, dirigir a um público, portanto, que representa, portanto, um trabalho, portanto, importante que é feito, tanto ao nível da segurança e saúde do trabalho, portanto, e este formato, portanto, é, portanto, para nós também um bocadinho novo, mas, na verdade, portanto, nós vamos procurar, portanto, responder, portanto, a todas as questões que foram colocadas, sendo que fizemos, portanto, também aqui, portanto, uma pequena mudança, portanto, relativamente à forma como as questões foram apresentadas, porque nós organizamos as diferentes questões no fundo, por grupos, portanto, de matérias, para ser mais simples também, portanto, podermos fazer essa apresentação. Eu peço desculpa que deveria aparecer aqui, portanto, agora não está a aparecer a janela, portanto, mas vamos tentar então abri-la aqui, penso que agora vai ser possível. Creio que já está, portanto, já estão a visualizar, portanto, a apresentação, certo? Desculpa. Isto, uma vez mais, a tecnologia consegue ser sempre mais desafiante do que aquilo que nós conseguimos dar resposta, mas
Peço desculpa uma vez mais, isto mesmo depois já termos feito não sei quantas apresentações, há sempre um problema qualquer. Creio que agora estarão a visualizar, espero que sim. Estamos a ver os ficheiros. Agora a apresentação ainda não. E agora penso que estarão... É agora. Então sim, pronto. Eu peço desculpa que isto tem a ver com os acessos rápidos aqui dos computadores e as memórias que eu vou guardando, penso que teve a ver com isso. Porque há bocado tive que interromper uma sessão e depois voltar a iniciar. Bom, então, penso que agora, portanto, estamos em condições de avançar. Este é o sumário muito breve, portanto, mas centrando-nos só, portanto, para aqueles que já nos conhecem, portanto, os que nos conhecerão também, mas rapidamente, portanto, só dar nota que, de facto, nós promovemos a melhoria das condições de trabalho, é essa a nossa missão principal. Isso faz-se através de atividades de informação, também de inspeção, portanto, dos locais de trabalho, também de regulação dos serviços de segurança no trabalho e também da certificação dos técnicos de segurança no trabalho. Portanto, são algumas das atividades principais, portanto, que contribuem, portanto, para esta promoção da melhoria das condições de trabalho, portanto, particularmente, portanto, nos locais de trabalho, onde há um conjunto de riscos, portanto, especiais para a segurança e saúde no trabalho, mas também relativamente às outras matérias gerais da relação de trabalho. Porque uma das questões, portanto, tinha a ver precisamente com aquilo que são os poderes, portanto, dos inspectores do trabalho, e nomeadamente, portanto, se podemos ou não, portanto, fazer, portanto, notificações, portanto, para medidas de um determinado prazo, dar só uma nota daquilo que são algumas atividades e poderes dos inspectores de trabalho, desde logo visitar os locais de trabalho sem aviso prévio, portanto, dia ou de noite, qualquer hora. Portanto, solicitar a intervenção também das autoridades policiais, notificar para a apresentação de documentos, requerer aos empregadores e trabalhadores que prestem informações também sobre a sua atividade e para esclarecer, portanto, as situações relacionadas com o seu trabalho, notificar também para apurar quantias em dívidas, recolher amostras que eventualmente possam ser necessárias para, por exemplo, dar nota se existe ou não existe determinado risco, e era também uma das questões colocadas, por exemplo, se podemos ou não fazer, portanto, a recolha de amostras, portanto, por exemplo, de materiais que possam conter amianto, podemos fazê-lo e podemos também até notificar a empresa naturalmente também a fazer, portanto, essas avaliações junto de uma entidade que esteja, portanto, reconhecida para poder fazer esse trabalho e que, no fundo, venha depois demonstrar, portanto, se existe ou não existe, portanto, determinado, portanto, elemento químico, portanto, que possa estar ali, portanto, naquele local de trabalho, portanto, nomeadamente para, portanto, causar riscos para a segurança e saúde, ou então, portanto, por exemplo, o ambiente que possa também estar, portanto, num determinado local de trabalho. Depois de determinar, portanto, também ações a executar num determinado prazo, os lugares de notificações para tomada de medida, portanto, que são muito importantes também para poder corrigir situações e melhorar as condições de trabalho. E, naturalmente, também temos um papel grande na investigação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, particularmente dos acidentes de trabalho. Depois, uma medida que normalmente não é muito bem acolhida pelas empresas, que é a notificação, tanto de suspensão imediata dos trabalhos, no caso de uma situação de perigo grave e iminente, quer dizer, porque isso pode significar, por exemplo, o parar uma máquina ou parar, portanto, uma zona de trabalhos ou uma atividade que naturalmente vai ter custos para o empregador, portanto, e para a empresa que utiliza, portanto, aquele equipamento, mas por vezes é a única forma que temos, portanto, de garantir que as condições vão ser melhoradas, portanto, e que o trabalho se vai realizar em condições, portanto, de segurança e saúde, sem risco, ou com pelo menos um risco reduzido para a integridade, portanto, física, portanto, e para a vida das próprias pessoas. Depois, uma outra também atividade que também normalmente não é vista com muita alegria é da promoção dos processos de sancionamento, dos autos de notícia, portanto, e é também uma questão, portanto, que temos relativamente a isso, que também responderei um bocadinho mais à frente, mas que é também importante. E depois uma outra situação que também, dentro dos diferentes poderes, e há outros, mas eu situei aqui os mais importantes, também a possibilidade de realizar participações, nomeadamente participações-crime, tanto ao Ministério Público, mas participações também a outras entidades. Depois, relativamente às perguntas, tanto que se colocam, portanto, uma das questões era precisamente no setor industrial, questiona-se se a ação da ACT não poderia ter um caráter mais pedagógico, porque tem-se vindo a verificar ações sancionatórias que são sempre prejudiciais para as empresas. Nós temos que distinguir aquilo que é a informação daquilo que é, portanto, a pedagogia. Um sancionamento também pode ser pedagógico. Isto é, não é só a informação, portanto, que é pedagógica, porque muitas vezes, portanto, o próprio auto de notícia, portanto, ou até uma outra medida cautelar, portanto, como por exemplo, portanto,
de aplicação imediata, por exemplo, com uma notificação para tomada de medidas ou uma notificação para suspensão, quer dizer, por vezes funcionam de facto também com um caráter pedagógico, portanto, bastante forte, porque naturalmente uma empresa, portanto, que é notificada para tomar medidas, vai-se lembrar que relativamente, por exemplo, a outras máquinas, portanto, que possam estar em situação semelhante, se calhar o melhor é ir preparando, portanto, as coisas para que essas outras máquinas estejam também capazes, portanto, de responder às exigências legais e particularmente às salvaguardas, portanto, que têm que existir da prevenção de riscos profissionais. Por isso, nós muitas vezes sancionamos, mas a maior parte das vezes, portanto, fazemos, ou quase sempre fazemos, também com este intuito pedagógico, portanto, de efetivamente tanto dar a conhecer àquela empresa a necessidade de mudar o seu comportamento. Portanto, e esse é um aspecto fundamental. Relativamente tanto à pedagogia, quer dizer, depois da infração estar consumada, é sempre discutível se pode haver pedagogia, porque a infração já se verifica, portanto, e por isso é sempre difícil, portanto, independentemente da informação que nós prestamos, independentemente, e estamos sempre disponíveis, temos um serviço informativo a funcionar, portanto, todos os dias, e naturalmente, quer dizer, assim, portanto, também estas ações que se vão realizando um pouco por todo o país, servem para, portanto, no fundo, informar e preenchem este caráter pedagógico. Mas não vejam os autos de notícia apenas como sanção por a sanção, eles são também, efetivamente, uma forma, portanto, de trazer, portanto, pedagogia, portanto, também às empresas. Depois, relativamente à construção civil, na verdade, nós temos um conjunto, portanto, de diplomas, portanto, e temos, porque há um conjunto de questões que respeitam à construção civil e que respeitam, portanto, a opções, tanto que as próprias instâncias comunitárias, portanto, tiveram em conta com este propósito, portanto, de melhorar as prestações mínimas de segurança e saúde no trabalho nos saleiros de construção. São setores, portanto, que expõem os trabalhadores a riscos, portanto, de gravidade muito elevada. Também é verdade que depois muitas das opções que se fazem, portanto, em termos de projeto, em termos de engenharia, portanto, até em termos de organização, condicionam a planificação, portanto, da atividade e muitas vezes também nem sempre conseguem responder, portanto, aquilo que são, portanto, as exigências e as obrigações, portanto, de segurança e saúde no trabalho. Isto cria, por vezes, acidentes graves ou mortais. Por isso, é também, portanto, conhecedor, portanto, que na construção, portanto, é muito habitual termos muitas empresas, portanto, a trabalhar em simultâneo e por isso impõe-se esta obrigação, portanto, de observar, no fundo, um conjunto de prescrições mínimas destinadas a melhorar, portanto, a segurança e a saúde. Naturalmente, quer dizer assim, que procurou-se com este diploma, portanto, que é o Decreto-Lei 263 de 2003, que resulta de uma diretiva comunitária, abranger, portanto, todos os trabalhadores, incluindo aqueles independentes, muitas vezes, portanto, estão até durante pouco tempo em obra, mas que naturalmente estão em risco e podem contribuir também para os riscos. E aqui há uma responsabilização especial também do próprio dono da obra, sendo ele o principal beneficiário, portanto, e ao contrário daquilo que é habitual, portanto, não apenas do empregador. Portanto, há de facto aqui uma lógica de responsabilizar também quem beneficia, tanto da atividade final, do resultado final da obra. Depois, há uma preocupação grande em coordenar a atividade, tanto das empresas intervenientes, tanto no estaleiro, desde a fase do projeto, mas também depois para a fase de execução da obra. Portanto, e isso é fundamental, portanto, para também se perceber a razão, portanto, de estarem digamos assim, portanto, em jogo tantos interesses. Depois também considera-se que determinadas obras, portanto, devem ser, portanto, do conhecimento das autoridades competentes em matéria de segurança e saúde do trabalho, nomeadamente, neste caso, da Autoridade para as Condições de Trabalho, e isso deve ser feito antes do início do trabalho, e daí existir também uma obrigação de comunicação prévia da abertura de estaleiro, e uma das questões colocadas, portanto, prendia-se precisamente também com essas questões. Dar nota que, de facto, os estudos vão indicando que as principais causas de acidentes de trabalho na construção resultam, portanto, da concepção, da execução e depois também da organização, portanto, dos trabalhos, portanto, e são três fatores-chave para muitas das situações de segurança e saúde do trabalho, mas em particular também, tanto na própria construção, até porque, como também muitas vezes sabemos, a concepção nem sempre, portanto, é, digamos, instabilizada, portanto, ad eterno, quer dizer, durante a obra há alterações, portanto, há evoluções e isso, portanto, vai interferir naturalmente com a execução e particularmente também com a própria organização, portanto, depois de toda a atividade, portanto, para dar resposta, portanto, àquilo que são as exigências de projeto e depois também, portanto, de execução da obra.
Os intervenientes nos estaleiros de construção civil são muitos, de facto, como já disse o dono de obra, mas também os projetistas, os autores do projeto de obra, os coordenadores de segurança, portanto, que podem ser obrigatórios, quer em fase de projeto, quer depois também em fase de obra, os responsáveis pela direção técnica da obra nas obras particulares, o diretor técnico de empreitada nas obras públicas, as próprias entidades executantes, que muitas vezes também são empregadoras, os subempreiteiros, portanto, o próprio fiscal de obra, os trabalhadores por conta de outrem, os representantes dos trabalhadores, também que naturalmente também podem estar presentes, e depois também, portanto, os próprios trabalhadores independentes e ainda, naturalmente, não menos importante, também os próprios técnicos de segurança, portanto, e saúde no trabalho, que têm, tanto um papel, portanto, fundamental também em toda a atividade, mas o próprio diploma define, portanto, responsabilidades para cada uma destas pessoas, tanto destes intervenientes, tanto em obra. Então, uma das questões que se colocava, portanto, era a ACT pode suspender os trabalhos de uma obra, portanto, e em que condições? Naturalmente que para, portanto, ponderar, portanto, a necessidade de suspender, portanto, uma obra, há que ter em conta, portanto, um conjunto de aspectos relacionados com aquilo que eu estive a dizer antes. A forma como a obra, portanto, está concebida, portanto, e a forma como o projeto foi feito em matéria de segurança e saúde do trabalho, e aquilo que está projetado no próprio plano de segurança e saúde, o trabalho que está a ser feito pelos diferentes intervenientes, nomeadamente o coordenador de segurança, os próprios técnicos de segurança, os técnicos de segurança da entidade executante e os técnicos de segurança dos próprios empregadores, que muitas vezes nas obras não aparecem ou aparecem, portanto, muito pouco, e são naturalmente atores fundamentais para se poderem, portanto, no fundo mudar as condições de trabalho. Mas então, portanto, nesta atividade, portanto, de fiscalização, portanto, das condições de trabalho, nós podemos, por um lado, notificar, como já há bocado disse, para que num determinado prazo sejam realizadas nos locais de trabalho modificações necessárias para assegurar, portanto, a aplicação das disposições relativas à segurança e saúde dos trabalhadores, ou então também notificar para que sejam tomadas medidas, adotadas medidas imediatamente executórias, nomeadamente a suspensão de trabalhos que estejam em curso e que estejam a colocar em risco grave ou onde existe a probabilidade séria da verificação da lesão da vida, da integridade física ou da saúde dos trabalhadores. São, no fundo, estes os requisitos que nós temos que verificar para que haja, portanto, a suspensão de trabalhos. Se de facto houver esse risco, portanto, de probabilidade séria, portanto, para a saúde ou a integridade física ou até a vida dos trabalhadores, somos mesmo obrigados a fazer a suspensão de trabalhos. Nas outras situações, onde há, digamos assim, portanto, essa também probabilidade de ocorrência, mas não é uma probabilidade tão séria, portanto, o risco não é tão iminente, portanto, no sentido de pode acontecer de imediato, então aí poderemos usar a suspensão, portanto, de trabalhos. São dois poderes discricionários, mas que, no fundo, se sustentam, portanto, nesta necessidade de avaliar a situação que, em concreto, se nos está presente e que tem a ver também com aquilo que é a capacidade que a empresa, portanto, demonstra, ou os diferentes intervenientes, pode ser o empregador, pode ser a entidade executante, podem ser ambos, portanto, para poderem, portanto, modificar e garantir as condições de segurança e saúde necessárias para aqueles locais. Depois, uma outra questão que também tinha sido colocada, portanto, era quais os parâmetros que definem o valor das coimas em caso de não conformidade em obra. Portanto, aqui temos que ter em conta aquilo que está previsto, quer no regime das prestações mínimas da segurança e saúde do trabalho, na Constituição Civil, o Decreto 863 de 2003, quer também, portanto, no Código do Trabalho. E então, portanto, nós temos que ter em conta que as contornações previstas podem ser imputáveis tanto ao dono de obra, ao autor do projeto, à própria entidade executante, ao empregador, ao trabalhador independente e ao operador de segurança. Portanto, temos aqui um leque que vai muito para lá, portanto, do empregador, portanto, e por isso, portanto, que o empregador normalmente é aquele que é o responsável tradicional pelas contornações, portanto, pelas contornações laborais. E aqui, portanto, na Constituição Civil, portanto, esse leque é muito mais diversificado. E então, quando perguntam quais os valores, tanto assim, cá estão eles, quer dizer assim, temos em conta normalmente critérios, tanto que se tem em conta o escalão de gravidade, portanto, as diferentes contornações estão definidas como sendo leve, grave ou muito graves, e elas, os próprios diplomas, e o 283 de 2003 também faz isso, estabelece, portanto, essas especificidades. Depois, a dimensão da empresa, portanto, isto é o volume de negócios da empresa, portanto, no ano anterior ao da prática da infração, e aí temos, portanto, então, diferentes escalões, portanto, que, como podem ver na tabela, portanto, pode ser um escalão até
500 mil euros, tanto de 500 mil a 2.500 e por aí fora até acima dos 10 milhões de euros. E depois em função também do grau de culpa, que é no fundo, tanto se a infração foi praticada por negligência ou por dolo. E depois então, portanto, para cada tipo de tipologia de infração, temos tanto dois patamares, tanto o mínimo e o valor máximo. Por exemplo, se nós olharmos logo para a primeira linha, portanto, em que uma empresa tem, por exemplo, 200 milhões de euros, até 200 mil euros de volume de negócio, em caso de negligência por uma contraordenação grave, o valor a aplicar será entre 612 a 1.224. Normalmente, portanto, o auto de notícia, portanto, vai pelo valor mínimo, portanto, pelo 612. Depois, ao nível da instrução do processo, podem ser tido em conta um conjunto, portanto, de outros aspectos que falarei também já de seguida, e esse valor pode eventualmente ser agravado, portanto, e os valores podem ir, então, sendo dentro da negligência, a 1.224. Se verificar, por exemplo, que a infração, portanto, foi cometida por dolo, então o patamar já não são os 612, mas começa nos 1.326 até 2.652. Portanto, são, no fundo, portanto, estas as regras, portanto, isso está definido, portanto, quer no Código de Trabalho, e depois também, portanto, o escalão de gravidade está definido, portanto, no próprio diploma, neste caso, 173. Depois, alguns critérios especiais, tanto da medida da coima, e nomeadamente, tanto para elevação para o dobro dos valores máximos das contornações em que são violadas, tanto as contornações muito graves, em que são violadas tanto normas de segurança e saúde no trabalho. Portanto, por exemplo, se nós aqui olhássemos para trás, íamos ver, tanto numa contornação muito grave, tanto o valor, tanto máximo, por exemplo, para o primeiro escalão que estávamos a ver, iria, portanto, até 4.080 euros. Ao elevar para o dobro, portanto, então passará para 8.160 euros. Portanto, será, no fundo, essa a correspondência imediata, portanto, desta norma que está no Código do Trabalho. Depois há aqui uma particularidade, portanto, para o dono de obra que não seja titular de empresa, por exemplo, um particular que está a construir a sua moradia. Neste caso, se ele for responsabilizado por uma contornação, o valor a aplicar, portanto, em termos de coimas, corresponderá, portanto, ao escalão de dimensão da empresa, determinado apenas com base no volume, tanto, de negócios, e fazendo corresponder a este o custo da obra. Portanto, se vamos imaginar uma moradia que estava a ser feita, tem um valor de 150 mil euros, portanto, ele entrará, portanto, no primeiro escalão e na dimensão da empresa, então, até 500 mil euros, e consoante a contornação, portanto, ser-lhe aplicada a moldura, portanto, específica para aquele tipo, portanto, para aquela tipologia de dimensão da empresa. Depois também há uma particularidade no próprio diploma que tem a ver com os trabalhadores independentes, aí os valores, portanto, são mais baixos, portanto, e a aplicação, portanto, faz-se com base naquilo que são regras especiais que são aplicadas também no caso do contrato de serviço doméstico e também no contrato individual de trabalho a bordo de embarcações de pesca, portanto, e os valores são claramente mais reduzidos. Depois, no caso de violação das normas de segurança, portanto, no trabalho, são também atendíveis, portanto, os princípios gerais de prevenção, a que devem obedecer as medidas de proteção, bem como a permanência ou transitoriedade da infração, também o número de trabalhadores potencialmente afetados e também as medidas e instruções adotadas pelo empregador para prevenir o risco. Portanto, isto é, tanto, também, portanto, um aspecto, como há bocado disse, se houver factos no auto de notícia que possam permitir avaliar, portanto, estas questões, são ponderados ao nível da instrução, portanto, e que podem agravar, portanto, também, portanto, o valor da pena. Por fim, também, portanto, há outras questões, mas estabeleço aqui as principais, há também que atender, portanto, ao facto da empresa, portanto, ser reincidente. Portanto, uma empresa reincidente, face ao Código do Trabalho, é uma empresa que tenha cometido uma contornação grave com dolo ou uma contornação muito grave e que não tenha ainda decorrido o prazo de prescrição, portanto, dessa contornação. Portanto, e nesse caso, portanto, se isso acontecer, a empresa, portanto, é reincidente, portanto, e os valores, portanto, também a aplicar são acrescidos, portanto, de 1/3 relativamente aos valores, tanto das coimas, portanto, logo desde o início a aplicar. Depois, uma outra nota que eu também gostaria de deixar tem a ver com a responsabilidade, portanto, pelas contornações. Por regra, portanto, o empregador é o responsável pelas contornações, mas o legislador, querendo responsabilizar, portanto, toda a cadeia de contratação e particularmente também os próprios gerentes, portanto, e
e administradores, tanto das empresas, mas também os contratantes e até os donos de obra, portanto, assim criou, portanto, regras que estão previstas no artigo 551 do Código de Trabalho, que têm que sofrer algumas alterações e que, no fundo, responsabilizam, portanto, o contratante e o dono de obra também por um lado, responsabilizam solidariamente pelo pagamento da coima, desde logo os administradores e os gerentes das empresas, depois também responsabilizam o contratante e o dono de obra, portanto, também, bem como os seus gerentes e administradores, portanto, quer do contratante, quer do dono de obra, assim como as sociedades, portanto, o contratante, o dono de obra, ou as empresas, tanto agrícolas, que explorem, agrícolas no caso não importa, mas no caso do dono de obra importa, portanto, que no fundo estejam, no fundo, a trabalhar em conjunto, portanto, todos eles, portanto, no fundo, quer o contratante, quer os respectivos gerentes, ou o dono de obra e os respectivos gerentes, no caso de ser uma sociedade, são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das disposições legais e por eventuais violações cometidas pelo subcontratante, que executa, portanto, no todo ou parte do contrato, tanto nas suas instalações ou sob a sua responsabilidade também. E ainda também pelo pagamento das respectivas coimas. Ora, isto cria aqui, tanto de facto, uma responsabilidade grande para o dono de obra, mas também, portanto, para, portanto, os próprios representantes legais, por exemplo, tanto do dono de obra. Eu acho que há algum desconhecimento ainda, portanto, destas obrigações e eu pretendi, portanto, de facto, trazê-lo aqui para que todos possam também dele ter conhecimento. Por fim, também relativamente à atuação da ACT, portanto, nós quando falamos de estaleiros, portanto, temos também, portanto, a preocupação de analisar, portanto, a comunicação prévia da abertura do estaleiro, temos também a preocupação de visitar, portanto, o estaleiro, portanto, selecionar os interlocutores, verificar, portanto, se há ou não a adequabilidade do plano de segurança e saúde, ou até da ficha de procedimento de segurança, face aos riscos existentes e àquilo que é a obra, portanto, em concreto, portanto, que está a decorrer. Depois prestamos informações de diversa ordem também aos diferentes intervenientes, recolhemos elementos documentais, portanto, que permitem, no fundo, também, portanto, caracterizar as relações de trabalho, portanto, e o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho. Notificamos para apresentar documentos, notificamos para tomar medidas, depois suspendemos os trabalhos, se for necessário. A suspensão de trabalhos depende sempre depois de uma autorização nossa de retoma de trabalhos, portanto, os trabalhos não podem começar, mesmo que a empresa já tenha reunido portanto, todos os elementos necessários para poder, portanto, no fundo, cumprir, portanto, aquilo que foi, portanto, o problema que existia, portanto, para, no fundo, ultrapassar, portanto, os problemas que existiam, portanto, que deram origem à suspensão de trabalhos. Mesmo assim, só depois de uma autorização expressa da nossa parte, depois de apresentarem um plano de retoma de trabalhos, onde eles, no fundo, vão dizer o que é que pretendem fazer e só depois da nossa autorização é que vão começar a fazer, portanto, essa alteração, portanto, ao estaleiro, para poderem, portanto, então retomar. Portanto, eles podem ter os materiais todos preparados, podem ter os guarda-corpos, mas não os podem colocar, não podem, portanto, fazer sem que antes apresentem um plano de retoma de trabalhos, que depois, portanto, irá ser autorizado por nós, se, de facto, corresponder, portanto, àquilo que são as necessidades. Pronto, e o resto também penso que já disse, portanto, relativamente à nossa atividade. Relativamente, então, a mais uma questão. Caso um plano de segurança e saúde para a execução da obra seja aprovado condicionalmente e já tenha ocorrido também a consignação da obra, o prazo da obra começa a contar ou só se verifica com a aprovação total do plano de segurança e saúde. Portanto, o prazo, de facto, inicia-se após a aprovação do plano de segurança e saúde pelo dono de obra. Portanto, sendo que nós também sabemos que essa aprovação é feita mediante uma validação técnica, portanto, do operador de segurança e depois do próprio, portanto, dono de obra dar conhecimento por escrito à entidade executante, portanto, do plano de segurança e saúde para a fase, portanto, de execução da obra. Portanto, mas também sabemos que o próprio plano de segurança e saúde pode ser, portanto, aprovado parcialmente e pode ser até desenvolvido ou alterado face a novas informações que possam ser importantes para a avaliação de riscos e para a identificação também das medidas, portanto, de prevenção. E por isso é que a lei, portanto, ainda que exija, portanto, de facto, a obra só tem início após a aprovação do plano de segurança e saúde, mas também permite que esse próprio plano de segurança e saúde possa ser, no fundo, desenvolvido, adaptado para, portanto, uma nova situação, por exemplo, de um trabalho, tanto que, estando previsto de uma determinada forma, se chegou à conclusão que resultaria melhor se fosse feito de outra forma. E também, portanto, há, digamos assim, também uma outra regra que também é importante recordar, que é uma medida que esteja prevista no plano de segurança pode
ser substituída por uma outra de igual, portanto, valor, portanto, e que não, no fundo não reduza, portanto, o risco para a segurança dos trabalhadores, se, por exemplo, isso for mais conveniente, porque, por exemplo, vamos imaginar, um subempreiteiro tem consigo, por exemplo, um equipamento de trabalho que faz melhor o trabalho, portanto, em determinadas condições, e estava previsto, por exemplo, o uso de uma grua-torre, mas chegou alguém com uma grua móvel, portanto, que permite fazer exatamente o mesmo trabalho, garantindo o mesmo nível de proteção. Nesse caso, portanto, é possível, portanto, ter essa alteração, portanto, e isso é, digamos assim, algo que é relativamente simples de conseguir e que também permite fazer-se para os trabalhos, portanto, em obra. Depois, uma outra questão que era colocada era, ao nível das obras particulares, tanto as câmaras municipais têm de verificar o conteúdo dos planos de segurança e saúde, ou a responsabilidade é do técnico que executa, portanto, e que apresenta o termo de responsabilidade. Ora bom, como antes disse, portanto, o plano de segurança e saúde tem que ser validado tecnicamente pelo operador de segurança e depois aprovado pelo dono de obra. O plano de segurança e saúde, de facto, portanto, é um dos elementos que tem que ser entregue nas câmaras municipais para a obtenção dos alvarás de obras de urbanização, de loteamento, de edificação, de demolição, de trabalhos de remodelação de terrenos e também ainda para outras operações urbanísticas. Mas, quer dizer, quem tem que aprovar, portanto, esse plano de segurança e saúde é o dono de obra. Portanto, não está previsto, portanto, na legislação que as câmaras tenham que no fundo, autorizar, portanto, ou validar, portanto, ou verificar o conteúdo dos planos de segurança e saúde. Na verdade, também não estão impedidas de o fazer, de poderem, portanto, no fundo, analisá-los e verificar se eles têm correspondência, portanto, com aquilo que é a realidade. Mas por regra, é essa, portanto, aquilo que a lei prevê. E depois outra questão que vem também é se a Autoridade para as Condições de Trabalho analisa ou aprova o plano de segurança e saúde e quando é que o faz. Portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho também não tem que aprovar o plano de segurança e saúde, nem o inspetor do trabalho, quando, portanto, visita, portanto, a obra, tem que aprovar, portanto, o plano de segurança e saúde. De facto, o inspetor do trabalho, portanto, vai verificar aquilo que é a adequabilidade do plano de segurança e saúde, quer aquele que começou a ser elaborado na fase de projeto, quer aquele que depois foi desenvolvido para a fase de execução da obra, e depois, naturalmente, o inspetor do trabalho vai ter em conta, portanto, aquilo que é a obra, os riscos específicos, as medidas adotadas, a articulação entre os diferentes intervenientes, as próprias obrigações legais, aquilo que são, portanto, os preceitos estabelecidos no Decreto-Lei 273 de 2003, que devem, portanto, compor o próprio plano de segurança e saúde, portanto, quer numa fase de projeto, quer na outra fase de execução da obra. Portanto, nós analisamos e podemos, portanto, fazê-lo no próprio momento da visita, relativamente, por exemplo, a um trabalho específico, portanto, que estava a ser, portanto, realizado e que nós temos necessidade de conhecer qual era a previsão, portanto, do plano de segurança para a proteção, portanto, e prevenção de riscos daquele tipo de trabalhos. Ou então, também numa fase seguinte, podemos, portanto, até notificar também, portanto, a entidade executante ou o dono de obra, portanto, apresentarem-nos, portanto, o plano de segurança e saúde para que possamos, portanto, no fundo, analisar e integrar com isso também, no fundo, aquilo que foi a visita que fizemos e o levantamento que fizemos das situações de risco e tentarmos perceber o que é que pode ser, por exemplo, mudado para melhorar, portanto, as condições de trabalho. Eu recordo, portanto, não há muitos anos, já há alguns anos, quer dizer assim, mas ocorreu um acidente, portanto, ocorreu, portanto, uma situação em que um trabalhador, portanto, que estava, portanto, em obra, estava, portanto, ao serviço de uma empresa, portanto, que transportava, portanto, que estava a fazer, portanto, a colocação das condutas, e para isso eles tinham que transportar e levar, portanto, as diferentes, portanto, peças metálicas, tanto para um determinado nível, portanto, do estaleiro. E a verdade é que aconteceu um acidente com uma grua. E depois, quando se chegou ao momento de perceber, portanto, o que é que tinha acontecido, não havia conhecimento de como é que a grua tinha ali entrado em obra. Portanto, não havia nenhum mecanismo também que obrigasse, por exemplo, os empregadores a comunicar que estavam a levar um equipamento para a obra. Portanto, para que esse equipamento pudesse ser verificado e a instalação desse equipamento pudesse ser verificado quer pela entidade executante, quer até pelo coordenador de segurança. Portanto, e isso depois deu origem a um acidente que depois acabou por no fundo, causar uma morte. E isto são situações, quer dizer, de grande gravidade, portanto, que se fossem pensadas ao nível do plano de segurança e saúde, da articulação entre os diferentes intervenientes em obra, se calhar tinha permitido, portanto, que aquela pessoa ainda hoje estivesse connosco. E infelizmente já não está. Mas isso, pronto, é de facto importante que nós possamos, portanto, analisar, mas nós, volto a repetir, não temos que aprovar o plano de segurança e saúde, mas naturalmente
temos um olhar crítico sobre o mesmo e comunicamos-o sempre que detectamos alguma situação que foge, portanto, àquilo que é o desejável. Depois, uma outra, portanto, questão era se a ACT, nas visitas à obra, analisa o desenvolvimento do plano de segurança e saúde e, no caso de não conformidades, quem é que é notificado? O técnico de segurança, o empreiteiro, ou o coordenador de segurança em obra. Portanto, como antes disso, de facto, nós analisamos tanto o desenvolvimento do plano de segurança para a fase de execução da obra, naturalmente, e depois, quando notificamos, nós devemos notificar todos os intervenientes em obra com responsabilidades na elaboração e desenvolvimento do plano de segurança e saúde. No fundo, todos aqueles intervenientes que têm responsabilidades, portanto, para elaborar ou desenvolver ou implementar, não é? Portanto, devem efetivamente, ou então até para a sua validação ou para a sua aprovação, portanto, devem efetivamente ser chamados tanto a serem, portanto, no fundo envolvidos, portanto, para poderem, portanto, modificar. E então eles são a entidade executante, o coordenador de segurança, portanto, em projeto ou em obra, o dono de obra e também, portanto, os subempreiteiros e até trabalhadores independentes, portanto, que possam ter, no fundo, ligação com aquele tipo de trabalhos que, em concreto, nós tentamos. Quando aqui, portanto, se coloca a questão do técnico de segurança, normalmente o técnico, portanto, se está em obra, é o destinatário dessa notificação, mas, na verdade, portanto, quem tem a responsabilidade, portanto, de alterar é a entidade executante, portanto, porque é ela, portanto, que está ou é o coordenador de segurança, ou é o dono de obra, ou é o projetista, portanto, que eventualmente possam ter, portanto, que ser chamados para, portanto, poderem responsabilizar-se. Mas normalmente fazemos-lo na figura do técnico de segurança que, estando em obra, portanto, está a acompanhar, portanto, e depois naturalmente transmitirá também, portanto, ao seu empregador, da entidade executante, ou outro subempreiteiro, aquilo que acabou de ser notificado. Outra questão que era colocada era se a ACT faz alguma fiscalização dos planos de emergência, tanto da obra, com especial atenção aos simulacros, em obra de remoção de amianto, por exemplo, em cobertura. Portanto, e aqui, portanto, eu dou nota, portanto, que efetivamente, portanto, o plano de segurança e saúde para a execução da obra deve incluir os procedimentos de emergência, incluindo medidas de socorro e evacuação. Isto para os planos de segurança em geral, portanto, qualquer obra, seja ela com trabalhos de remoção de amianto ou não. No caso dos trabalhos, tanto de remoção de amianto, e em particular, tanto os trabalhos que são também na cultura, mas qualquer um deles, qualquer trabalhador que esteja envolvido, tanto na remoção destes materiais, tem que ter uma formação específica, nas quais se inclui também, portanto, procedimentos de emergência. Por isso, ele terá que necessariamente, tanto ter, por um lado, tanto os procedimentos de emergência previstos no plano de segurança ou na ficha de procedimentos de segurança, e depois também, portanto, a própria formação que deve ser dada aos trabalhadores, portanto, relativamente a esta matéria. E o Inspetor do Trabalho, naturalmente, verifica, portanto, o cumprimento destas obrigações legais. Portanto, é também uma das particularidades, portanto, da nossa atuação. Pronto, ressaltar só, muito rapidamente, e eu depois vou passar a palavra à doutora Alda, porque, de facto, o tempo pode não ser muito. Eu tenho ainda muitas outras questões para responder, mas se calhar dava também, portanto, a oportunidade, portanto, para falarmos aqui, portanto, especificamente de uma matéria específica, portanto, sobre segurança e saúde do trabalho, e depois, se houver algum tempo, então voltarei, ou se não, depois arranjaremos forma também de poder dar continuidade, portanto, a estas questões. Dar só uma nota muito breve, de facto, que há uma preocupação grande, e deve haver essa preocupação grande, portanto, de garantir um resultado, e esse resultado, portanto, é a ausência de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Portanto, para isso é preciso que o empregador, portanto, mas também os diferentes intervenientes, façam, portanto, o seu papel, que é de organizar as atividades de prevenção de riscos profissionais, é também, portanto, no fundo, planificar, avaliar, portanto, integrar a prevenção, promover a vigilância da segurança e saúde do trabalho, depois ter também os técnicos e os meios adequados para poder, portanto, no fundo, fazer o seu trabalho. Portanto, dar nota na construção civil há, de facto, um conjunto de riscos especiais que devem, portanto, ser calculados pela planificação de segurança. Dar nota também que muitos desses riscos são especiais, são sebejamente conhecidos, desde o queda em altura, soterramento, também, portanto, os riscos de contacto com linhas elétricas, com produtos químicos, tanto com radiações ionizantes, tanto com riscos que resultam, por exemplo, da montagem de elementos pré-fabricados, portanto, e um conjunto de situações. Dar nota, de facto, quer dizer assim, que
há aqui responsabilidades diferentes ao nível da planificação da segurança e saúde, portanto, desde a fase de projeto à fase de execução de obra, portanto, por um lado o dono de obra, portanto, por outro lado a entidade executante, tem, portanto, de facto, trabalhar em conjunto, portanto, e uma e outra têm que se apoiar também, portanto, nesta situação. O plano de segurança e saúde é obrigatório em todas as obras sujeitas a projeto que envolvam riscos especiais, ou quando também há comunicação prévia de abertura de estaleiro. E depois, portanto, relativamente ao plano de segurança e saúde, portanto, ele na fase, portanto, do projeto deve ser, portanto, mandado realizar, portanto, pelo dono de obra e depois desenvolvido pela entidade executante. Há um conjunto, portanto, de elementos que devem constar do plano de segurança e saúde. Eu dou nota que, de facto, ele tem em conta, portanto, no fundo, a tipologia, portanto, da edificação, portanto, as características geológicas do terreno, as questões que têm a ver, portanto, com a forma como se interligam, portanto, e aliás, nós ainda recentemente vimos um acidente muito grave em Lisboa, portanto, de uma obra, portanto, e depois de um prédio que ruiu, portanto, assim, e tudo isto tem que ser tido em conta, porque naturalmente quem está a construir tem que ter em conta toda a sua envolvente, tem que ter em conta que as soluções que vai, portanto, preconizar, por exemplo, para fazer um escoramento, poderão ser diferentes consoante o tipo de edifícios. Há edifícios que se calhar estão construídos ainda, portanto, com madeira, portanto, e não têm, portanto, fundações que um edifício, por exemplo, de betão já tem. Portanto, tudo isso tem que ser previamente avaliado e deve estar, portanto, dentro daquilo que é o próprio projeto, portanto, que depois, naturalmente, portanto, ao nível da fase, portanto, de execução de obra, portanto, vai ser também, portanto, considerado. Portanto, o Decreto-Lei 263 é muito minucioso, portanto, naquilo que são as características que devem ter, portanto, o plano de segurança e saúde, quer em fase de projeto, quer depois também na fase de execução da obra. Portanto, eu alerto de facto para que possam, portanto, consultar com atenção, portanto, o diploma, porque ele é, digamos assim, também orientador. Aliás, muitas destas diretivas comunitárias, tanto têm esta perspectiva, tanto de pedagogia, se assim quisermos chamar, de orientar, no fundo, para a ação, portanto, para a chamada de atenção para aquilo que é, no fundo, necessário fazer-se, tanto em obra, portanto, e de facto eu trouxe aqui, portanto, como estão a ver, muito texto, não quero falar disto tudo porque também não temos tempo para isso, mas no fundo dar sempre só esta nota que há aqui uma regra que tem a ver, portanto, com o respeito pelo que são os princípios gerais de prevenção, pela necessidade de avaliar e de garantir que todo o trabalho, portanto, antes de iniciar, tem que ser previamente avaliado. Portanto, e isso é fundamental, portanto, em qualquer atividade, mas na construção também em particular, e depois ter em conta também, portanto, no fundo, todas as interligações e interações que existem, portanto, entre os diferentes intervenientes em obra, entre as diferentes fases do projeto, as diferentes fases de execução da obra, portanto, isso é fundamental, portanto, para que se tenha, portanto, sucesso, no fundo, em garantir boas condições de segurança e de saúde. Depois há também um conjunto, portanto, de registros que necessariamente têm ser feitos. Portanto, dava aqui, portanto, a resposta a também mais uma questão, que é, sou técnico responsável pela segurança de uma obra, no decorrer da obra, eu tenho um trabalhador de que não estavam a ser seguidos os procedimentos indicados no plano de segurança. O mesmo não acatou os meus alertas. Comuniquei ao empreiteiro, ao diretor de fiscalização e diretor de obra. Ninguém acatou os meus alertas. Isto infelizmente, é péssimo que isto aconteça, quer dizer assim, mas e espero que isto não represente, portanto, digamos assim, um número muito significativo de obras, porque se assim for, portanto, nós de facto teremos que fazer um esforço maior para estar no terreno, portanto, porque isto é de facto muito mau quando estas situações acontecem. Eu aqui chegado, antes até de ler o resto da questão e dar a resposta final, eu diria mais, esta técnica, se me estiver a ouvir, nestas situações, se de facto não conseguir, portanto, um resultado, portanto, relativamente àquilo que é o seu trabalho, contacte-nos. Contacte-nos informalmente. Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem pôr em risco o seu posto de trabalho, muitas vezes, portanto, há de facto aqui uma pressão relativamente àquilo que é a necessidade de no final do mês, portanto, pagar as contas, mas a verdade é que este tipo de situações não podem acontecer, quer dizer, não é admissível, tanto que um diretor, portanto, de obra não acate as medidas de segurança e saúde no trabalho. E isso digamos assim, impensável. Portanto, nestas situações, o que digo, digamos assim, particularmente às pessoas, digo em público. Contactem-nos, façam, digamos assim, chegar estas informações. Nós somos obrigados a manter, portanto, sigilo naturalmente de todas as situações denunciadas e teremos que intervir. Naturalmente, relativamente ao resto da questão, acabei por realizar uma ficha de segurança da tarefa em causa e entregar a todos os intervenientes para assinarem.
E depois a pergunta, em caso de acidente de trabalho na realização desta tarefa, por omissão de normas de segurança, serei culpabilizada de alguma coisa? Se sim, quais os procedimentos que devia ter tido para que não me fosse atribuída qualquer responsabilidade? Portanto, de facto, numa situação como esta, portanto, como eu disse desde há bocado, sim, não é admissível que estas situações ocorram. Portanto, eu acho que procedeu, portanto, corretamente. No fundo, eu faria mais, portanto, faria chegar, portanto, se calhar, também junto por escrito, portanto, para que ficasse registado, portanto, o que é que foi, portanto, realmente feito. Se esta obra, portanto, tiver também um coordenador de segurança, fazer chegar também ao coordenador de segurança, portanto, aquilo que se está a passar. Agora também percebo às vezes o receio que as pessoas têm, como eu digo, no final do mês têm que pagar as contas, portanto, naturalmente. Agora, há aqui, portanto, de facto, uma necessidade de repensar, portanto, a forma como estes intervenientes em obra, portanto, estão a trabalhar. Começa logo pelo próprio trabalhador. O trabalhador está obrigado a cumprir as regras de segurança indicadas pelo empregador e indicadas, portanto, também pelos técnicos de segurança que estão em obra, portanto, e pelos próprios coordenadores de segurança. Da mesma forma que o empregador está obrigado a fazer o trabalhador cumprir essas regras. E da mesma forma também que a entidade executante está obrigada a fazer com que o empregador, o subempreiteiro que o contratou, cumpra também essas regras. Portanto, isso é fundamental. Portanto, se assim não for, teremos aqui, portanto, dificuldades em conseguir que as coisas melhorem, portanto, e que possam, portanto, ser garantidas as condições de sucesso do trabalho. Portanto, eu formalizaria por escrito também estas notas, daria conhecimento também, portanto, ao coordenador de segurança, portanto, e reportava hierarquicamente também, quer dizer, porque assim, provavelmente esta técnica, portanto, pode estar a trabalhar, portanto, na mesma empresa do próprio diretor de obra. Eu sei que os poderes, por vezes, são diferentes, mas, quer dizer, quem de direito tem que ter conhecimento do que é que se está a passar, porque, como é o bocado chamei a atenção, as responsabilidades relativamente também às próprias contornações vão também para os representantes legais das próprias empresas e por isso, portanto, se calhar, se eles ficarem a saber, portanto, que há, digamos assim, alguém em obra que está a arriscá-los, está a arriscar, portanto, no fundo, a que a empresa pague, portanto, uma coima elevada, são capazes de não gostar da atitude deste diretor de obra, são capazes de não gostar, portanto, do próprio diretor de fiscalização, portanto, são capazes de não gostar do trabalho que o próprio empreiteiro está a fazer. Portanto, é isto que se pretende na construção civil, portanto, e também nas outras atividades. É que a cadeia funcione no sentido de uns pressionarem os outros, no sentido do cumprimento e não do incumprimento. O que se pretende é o cumprimento, e por isso é que a legislação é, digamos assim, relativamente severa ou exigente, se lhe quisermos chamar, relativamente a estas matérias de responsabilidades contornacionais, e aqui, portanto, é um bom exemplo, portanto, onde isto pode ser, digamos assim, usado, porque esta técnica, portanto, se calhar ao calar-se, ao não participar superiormente, está, portanto, também a pôr em causa o risco da própria empresa ser autuada, porque se nós verificarmos, portanto, que esta obra, portanto, foi visitada por nós e verificamos que há uma situação de infração, autuamos e não haverá grande tempo para isso. Bom, há depois aqui outras questões que têm a ver com a comunicação prévia, mas eu passarei, portanto, agora desde já a palavra à doutora Alda Alves para não estar a comprometer o tempo da sessão. Mesmo assim, eu sei que já comprometi um bocadinho, mas vão-me perdoar também, portanto, muito obrigado sim, pela vossa atenção. Então, muito boa tarde a todos. Acabo por saudar também todos os participantes neste evento. Eu espero que o doutor tenha deixado de partilhar a tela para poder entrar. Já está, só um bocadinho. Já está quase. Ops, não está. Ele começa realmente pelo fim, dado o adiantado da hora, já queria ir para o fim, mas não, vamos começar então pelo princípio. Portanto, uma das questões que aqui se coloca é precisamente o que nos foi colocado e são questões bastante pertinentes, prende-se precisamente como é que a ACT encara a sensibilização das empresas transformadoras por causa das doenças do foro musculoesquelético. Isto é uma pergunta, é uma questão muito, muito pertinente, atendendo a que esta parte das doenças musculoesqueléticas é um problema extremamente sério, portanto, e é transversal a todas as indústrias, a todos os setores de atividade, não se prende somente com as indústrias ou com as empresas, melhor dizendo, das empresas transformadoras.
Ela está, digamos assim, eu pus aí pelo menos uma nota, para Elva. lembrar em termos de documentação, Doutora Elva. regulamentar quais são, digamos assim, os diplomas que poderemos abordar estas questões, pelo menos para saber que isto não é assim, não está isolado, mas de qualquer das formas eu gostaria de dar nota aqui de alguns pontos para nós nos situarmos. Quando se fala em doenças do foro musculoesqueléticas, elas estão associadas geralmente a doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor. Por outro lado, isto é um problema extremamente sério e, aliás, a própria OMS nos diz que isto é um problema de natureza multifatorial, portanto, está associado a todas as atividades profissionais, assim como ao ambiente de trabalho. Por outro lado, a OSHA, no ano passado, portanto, propõe precisamente em relação às LMERTs, novamente uma campanha de promoção, portanto, de divulgação destas questões. E elas são realmente muito pertinentes e acaba por também dar como definição e dizer-nos que as LMERTs, que são as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, são lesões cumulativas que resultam da exposição repetida às forças ao longo de um período de tempo prolongado. É o que está lá escrito e depois também nos diz que realmente estas situações podem ser o resultante de fraturas causadas por acidentes de trabalho. Quando nós olhamos para a nossa, digamos assim, para as doenças profissionais e dentro desta etiologia, nós verificamos que temos aqui um grupo onde estas doenças incidem bastante, que é nas mulheres, em relação aos homens. Aparece-nos também assim como doenças musculoesqueléticas e depois um outro grupo que é das paralisias, portanto isto remete-nos para algumas questões do foro das doenças musculoesqueléticas particulares, portanto, de como é que as empresas, portanto, se vai sensibilizar, como vai, e por aí fora. Por outro lado, um outro aspecto que não é relevante, que tem a ver com esta sensibilização. E eu trouxe aqui estas duas notas para pensarmos também um pouco em relação ao nosso tecido empresarial a nível nacional. Isto prende-se com o quê? Que, se nós verificarmos aí, nós constatamos que cerca de 96% das nossas empresas, elas têm menos de 10 trabalhadores. Portanto, temos aqui um tecido empresarial muitíssimo denso, portanto, para sensibilizar toda esta população trabalhadora. E que, por outro lado, reparem que temos aí, portanto, cerca de 700 mil trabalhadores. Nas grandes empresas, e isto também é particularmente importante, onde com mais de 250 trabalhadores só representa 0,1% do tecido empresarial, mas em termos de número de trabalhadores ele aproxima-se muito das microempresas. Ou seja, o trabalho que se é exigido aqui em termos de sensibilização é um trabalho muito particular e que exige, por assim dizer, algumas questões muito específicas. Como é que se vai sensibilizar toda esta população, como é que estas empresas vão atuar, e nós sabemos isto também já agora só, assim que depois um pouquinho para a frente vamos falar um pouco sobre isso. Esta sensibilização, quando nós falamos em sensibilização, não é somente o alertar para esta questão, não é? Ok, o alertar para esta questão, eu costumo dizer que já estamos a fazê-lo desde 2008, as primeiras campanhas que nos surgem em relação às lesões musculoesqueléticas. Portanto, esta sensibilização agora, digamos assim, de 2001, quer-se uma sensibilização muito mais consistente, uma sensibilização que realmente contenha, digamos assim, eu costumo dizer, contenha uma mala de bagagem, ou seja, contenha aquilo que se chama uma avaliação de riscos realmente, contenha uma organização dos serviços de segurança no trabalho para poder dar resposta a como é que esta sensibilização deve ser feita, contenha também um conjunto de medidas operacionais, como seja medidas de prevenção, de proteção, de controle, portanto, nem todas estas atividades associadas à movimentação de cargas. Eu trouxe só isso, só vou passar rapidamente, é só para se ter-se uma imagem do que as atividades, quando nós falamos em lesões musculoesqueléticas, a grande variedade de situações que estão nos locais de trabalho, portanto, nos postos de trabalho, portanto, eu só vou passar isso rapidamente, só para relembrar alguns, porque para muitos têm isto bem presente no seu dia-a-dia. E depois eu passava aqui só para fazermos um pontinho, um tom, uma pequena pausa em relação a esta temática da sensibilização das doenças musculoesqueléticas, das doenças do foro musculoesquelético.
que eu coloquei aí, não sei se reparam, portanto isso dará para ver, espero que sim, é que não nos aparece aí Colocar em três modo de situações. apresentação. Por um lado, na parte central, a organização, poderá ser, portanto, aí a representação de uma empresa, quer seja pequena, quer seja grande. Depois, por outro lado, uma relação de trabalho, portanto, do coletivo, porque uma empresa também tem, portanto, está associada, portanto, mesmo que tenha poucos trabalhadores, ela tem, portanto, há uma interação entre eles. E depois, esta organização e este coletivo está também inserido numa sociedade, num local onde ela está integrada, portanto, não está deslocalizada destes aspectos. Mas depois aparece-nos, e um outro aspecto também, aparece-nos aí, não sei se reparam, tem maneiras de fazer e maneiras de pensar, ou modos de fazer ou modos de pensar como nós queiramos. Isto tem a ver com duas questões nesta parte da sensibilização também, que se prende com, há duas questões sempre básicas, que é como é que eu faço e como é que eu penso. E isto tem que ter sempre em interação neste conjunto todo. E depois aí na parte central aparece-nos aí aquilo que eu chamo o iceberg do trabalhador. E o iceberg do trabalhador tem realmente na parte, digamos assim, pelo exterior, aquilo que nos é possível visualizar, que são os comportamentos. Como é que eu realizo, como é que eu faço, como é que eu operacionalizo. É exterior, eu posso verificar. Mas depois há um conjunto de outras questões, as quais fazem parte também da própria pessoa, de todos nós, e é a forma como é que nós pensamos, a percepção que nós temos da informação e da sensibilização que nos é dada, que representações é que nós temos, quais são as crenças e os valores que nós trazemos e que transportamos. E, portanto, isto tem que ser equacionado quando nós estamos aqui a falar em sensibilização, porque senão cai-se, digamos assim, em saco roto, como eu costumo dizer, porque não se vai diretamente aos pontos-chave, não se operacionaliza com as pessoas. Portanto, daí que um outro aspecto também muito importante nestas questões da sensibilização é precisamente nós temos que, aquilo que nós pretendemos é antecipar que elas aconteçam. E quando elas acontecem, para que elas não aconteçam, tem que estar preparado. Ou seja, temos que aqui saber como é que se vai operacionalizar esta sensibilização para realmente responder e dar respostas credíveis e eficazes à resolução do problema, que neste caso serão a resolução das lesões musculoesqueléticas. Posto isto, há aqui somente mais uma vez para reforçar que a legislação em matéria de segurança e saúde no trabalho e para todos, quer sejam aqui presentes, quer sejam os empregadores ou quer sejam trabalhadores nas suas diferentes posições, que há, portanto, na Lei 102 de 2009, o artigo 15, onde aplicai as obrigações gerais do empregador. Esse artigo tem uma série de linhas e de outros números, mas um deles que eu foquei, porque considero que é dos mais importantes, e é a adaptação do trabalho ao homem. Ou seja, nas lesões musculoesqueléticas, elas vão estar operacionalizadas com o seu ritmo de trabalho, com a sua intensidade, com instrumentos, com máquinas, com equipamentos e, portanto, temos que ter em atenção que é necessário em todos estes momentos adaptar o trabalho ao homem. Nós não devemos aqui, somente devemos também dizer à mulher, mas na sua particularidade da pessoa, ter sempre isto em atenção porque cada um de nós é diferente e, portanto, atuamos também de modo diferente. Portanto, esta adaptação é extremamente importante. E depois, acaba-nos por frisar também um aspecto que está aí pontuado a verde, que é atenuar o trabalho monótono e o trabalho repetitivo. Portanto, que são realmente dois pontos fundamentais para que ocorram as lesões musculoesqueléticas. Portanto, isto também depois traduz-se na redução dos riscos psicossociais. Bom, depois continua aí, eu não vou, só ia dar uma nota no artigo 77, e porquê que eu pus esse artigo 77 e representante do empregador? Dá a sensação quando aqui não há outras figuras. Eu coloquei aí o representante do empregador porque ele vem dar resposta mais a um aspecto que tem a ver com a formação adequada. E a formação adequada também tem a ver com do Serviço Interno de Segurança na figura do trabalhador designado e do empregador. Portanto, naquelas empresas, como vocês devem saber, têm menos de 10 trabalhadores, uma atividade de risco elevada, esta atividade pode ser assegurada pelo trabalhador designado ou pelo empregador. Bom, quer estas duas figuras, quer o representante do empregador, portanto, o representante do empregador, para quem não se lembra, é aquele que vai fazer o acompanhamento entre a prestação de serviço interno, serviço externo, melhor dizendo,
com o serviço externo e com a empresa. Portanto, é ele que vai fazer o elo de ligação. E estas 3 figuras, portanto, eles têm que ter uma formação adequada. Bom, e a questão que se coloca muitas vezes é, mas que é isto uma formação adequada? E a própria legislação, e neste artigo 77, diz-nos, assim, de uma forma muito global, que precisa de ter a aquisição de competências básicas em matéria de segurança, em matéria de saúde, e depois pontua aí novamente a ergonomia. Portanto, sabendo nós que a ergonomia é a ciência do trabalho, é a ciência que realmente vai procurar dar respostas e soluções para que o ambiente de trabalho seja, digamos assim, saudável para a própria pessoa, portanto, não a ponha em causa a sua integridade física e a sua saúde mental, e, portanto, daí o facto de eu chamar um pouquinho a atenção para a importância que é de terem a formação em segurança e saúde do trabalho, de ter a formação para equacionar, para resolver problemas, neste caso, do foro das doenças musculoesqueléticas. Nos atores que fazem parte e para esta sensibilização, que aqui falam muito, há esta sensibilização, como eu digo, é os atores de atividade, que eu chamei os atores de atividade sistémica, ou seja, as coisas têm que estar em interação. Não basta só ter um sistema, não basta só ter a hierarquia e a designação das funções, mas realmente eles têm que ter uma atividade conjunta para que a sensibilização possa ser integrativa, ou seja, possa ser eficaz. E aí aparece desde as responsabilidades do empregador, dos trabalhadores, do médico do trabalho, dos técnicos de segurança e de saúde no trabalho, ou no caso dos outros serviços, como já falei há pouco, do trabalhador designado ou do empregador, e depois com os recursos que existem internos e externos e o representante do trabalhador. Portanto, são estas figuras todas que devem estar em interação para realmente se resolver um problema, que é um problema sério, das doenças musculoesqueléticas. Sendo assim também, um dos aspectos que aqui se coloca é o sucesso nas indústrias transformadoras. E o sucesso nas indústrias transformadoras, assim de uma forma conclusiva e rápida, passa precisamente por terem atenção à concepção, portanto, avaliar as condições de trabalho, avaliar essas condições e ver em relação à concepção que está nos seus postos de trabalho o que é que existe, para depois fazer, portanto, a identificação das situações que são perigosas, avaliar, valorar as situações de risco, terem atenção nisso sempre numa perspectiva ergonómica, para que realmente os trabalhadores, portanto, estejam em condições seguras e saudáveis. Por outro lado, assegurar que todos os trabalhadores, isto é uma responsabilidade de todos, que tenham, portanto, nos seus locais de trabalho, que eles permaneçam saudáveis. Portanto, é um dos aspectos, não é só pontuar para a situação, mas que a sua saúde seja um pilar, digamos assim, na organização dos serviços de segurança e no empenho também do empregador para resolver estas situações. É evidente que isto não é fácil, portanto, lidar com isto aqui dito assim de uma forma muito rápida, portanto, acarreta realmente logo à partida estar disposto para lidar com questões, e esta é uma questão difícil. Tudo isto, portanto, desde que, e agora em termos da parte da ACT, que cumpram, quer com as obrigações legais dos empregadores e dos trabalhadores, porque ambos têm, o trabalhador também tem aqui algumas responsabilidades, não podemos só recair nas obrigações do empregador. Portanto, o trabalhador também tem as suas obrigações para, digamos assim, para se manter seguro e saudável. Depois disto, cumprindo também os princípios gerais da prevenção e a organização dos serviços de segurança e saúde do trabalho, e depois disto sair realmente a sensibilização para as empresas, de certeza que a resolução, digamos assim, por este problema vai, se não resolver-se totalmente, vai minorar seriamente. Só deixava aqui alguns instrumentos de apoio para quem quiser, portanto, trabalhar ou ter alguma curiosidade em ver estas temáticas. A ferramenta OEIRA tem, dentro da avaliação de riscos, algumas situações, portanto, algumas ferramentas as quais possam ser utilizadas. Existem também listas de verificação. Chamar um particular atenção porque neste momento a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho está a disponibilizar muita informação relativamente às lesões musculoesqueléticas, temáticas muito interessantes que são
quem quer, portanto, estar a desdebruçar-se um bocadinho destes assuntos pode o fazer. Elas estão também traduzidas em português. Um outro aspecto também e muito importante nas lesões musculoesqueléticas é as chamadas pausas saudáveis. Portanto, no trabalho, eu estou a passar isto, eu não pus só agora é que reparei que não estava em modo de apresentação. Portanto, são as pausas saudáveis que também são importantes. Nestas pausas saudáveis não é só as pausas, portanto, as pausas no sentido das micropausas, da ginástica laboral, é também pausas em termos de higiene, em termos de se alimentar, de beber, enfim, de ter essas questões. Só deixo aí também algumas notas, isto depois vai-vos ter entregue, onde podem também recolher alguma informação sobre estas temáticas e, posto isto, também aparece-nos aí precisamente que é de uma cartilha do soldador para a importância da ginástica laboral, portanto, na sua atividade profissional, precisamente para reduzir a tensão, reduzir a monotonia, portanto, e reduzir os esforços que muitas das vezes fazem intensos em relação à sua atividade, onde aparece também aí alguma documentação. E era esta a parte assim muito a correr que eu vos deixava, portanto, em relação às lesões musculoesqueléticas e portanto, à vossa pergunta em relação à atividade da sensibilização. Não sei se... Eu agora tinha aqui uma pergunta feita por um dos participantes, que ele pergunta o seguinte. Vamos cá ver aqui agora desligou. Não sei se a doutora Alda tem acesso ao bate-papo. Pronto, já tenho aquilo. Está aqui um participante a perguntar o seguinte. Num caso de um acidente de trabalho, se a entidade empregadora não promoveu a formação do trabalhador nem implementou os princípios da prevenção, se esta situação fica remetida para o artigo 18 da Lei 98 de 2009, que aborda a situação culposa da entidade empregadora. Não sei se poderá dar uma resposta a esta pergunta. Eu creio que sim, se pode dar uma resposta rápida. Basicamente, numa situação em que o empregador não cumpre, portanto, as obrigações em matéria de segurança e saúde no trabalho, ele não deixa de ser responsável, portanto, pelo acidente. O que pode acontecer é que a transferência de responsabilidade pelo feito para a companhia seguradora venha recair novamente para ele. Por favor. Os empregadores, quando fazem a transferência dessa O responsabilidade, som, por favor. em primeiro lugar, eles são responsáveis tanto pela segurança e saúde do trabalho. Ora, sendo responsáveis pela segurança e saúde do trabalho, são também responsáveis pelos acidentes. Se eles demonstrarem que efetivamente agiram com... Doutor Joaquim Silva, não tem som, não estamos a ouvir. Peço desculpa, Não tem estava sem som, som. Peço desculpa, não sei se não me ouviram, então peço desculpa, eu vou repetir. Basicamente o que eu estava, portanto, a dizer, peço desculpa, porque eu ativei o som, mas ele depois desativou, não percebi porquê. Basicamente o que eu estava a dizer é que o empregador, quando efetivamente, portanto, tem alguém ao seu serviço, é responsável, portanto, por garantir as condições de segurança e saúde no trabalho. A lei permite, portanto, e não permite, neste caso até obriga, portanto, que o empregador transfira a responsabilidade pela ocorrência dos acidentes de trabalho para uma companhia seguradora. Portanto, e essa companhia seguradora, portanto, ficará responsável por, no fundo, ressarcir o trabalhador, tanto dos danos que ele possa ter, tentar recuperá-lo, portanto, fazer com que, no fundo, ele possa ter prestações adequadas quando acontece um acidente de trabalho, desonerando assim também o empregador, que se calhar os custos seriam muito elevados por o empregador se tivesse que fazer e como este, no fundo, é uma responsabilidade repartida por diferentes empresas, portanto, há aqui vantagem em que todos têm o seguro. Na prática, o que é que acontece? Quando o empregador não cumpre as responsabilidades de segurança e saúde do trabalho, a responsabilidade que ele tinha transferido para uma companhia seguradora pode vir a ser, no fundo, retransmitida para ele. Portanto, no fundo, ele passa a ser, portanto, o responsável, portanto, pela reparação de todos os danos decorrentes do acidente de trabalho. Portanto, ele vai ter que fazer a reparação, vai ter que fazer a indemnização.
Portanto, e é isso que, no fundo, está em causa aqui. É que ele é obrigado portanto, a garantir as regras de segurança e saúde do trabalho. Se não as garantir, a companhia seguradora pode, eventualmente, portanto, considerar que aquele acidente ocorreu por responsabilidade, portanto, do empregador e, como tal, tem que ser o empregador, portanto, a suportar todas as despesas, todos os encargos decorrentes do acidente de trabalho. Bom, essa é uma excelente questão e é uma questão que eu diria que já anda a ser discutida, Não ouvi pelo menos desde 2004, mas muito antes que assim que essa questão tenha sido colocada, porque eu falo de 2004 porque foi em 2004 que saí precisamente na separata do número 5 do Último Trabalho e Emprego, portanto, um projeto para, portanto, no fundo, regulamentar as regras, tanto que deveriam obedecer, portanto, a formação, por um lado, a certificação dos cuidadores de segurança e, por outro lado, também a nomeação. Portanto, esse projeto de 2004 para cá não teve desenvolvimento, portanto, como sabemos, portanto, está parado. Portanto, e neste momento temos aquilo que está no próprio Decreto-Lei 273 de 2003. Há aqui um conjunto, portanto, de impossibilidades. Portanto, assim, nós sabemos que o coordenador de segurança não pode, portanto, pertencer, portanto, à entidade executante, não pode ter um outro papel, tanto como técnico, tanto como trabalhador por conta própria, como trabalhador por conta de outrem na própria obra, mas efetivamente poderá, há uma exceção que a lei prevê, que ele pode ser, portanto, acumular também a fiscalização, portanto, de obra. Relativamente aos impedimentos, neste momento, portanto, eles constam do artigo 10º, do artigo 9º, número 6, portanto, do Decreto-Lei 263, e basicamente, portanto, são essas as incompatibilidades que estão, tanto em obra. Também não pode estar, portanto, por exemplo, a trabalhar para nenhum subempreiteiro. Portanto, ele, no fundo, tem que ser uma figura isenta relativamente aos trabalhos que estão a decorrer, portanto, naquele estaleiro. Claro que é fundamental que esta pessoa seja alguém que tem conhecimentos específicos de segurança e saúde no trabalho, portanto, é fundamental tenha, e conhecimentos específicos também de trabalho em obra, porque ele deve conhecer o processo produtivo, ele deve conhecer o processo construtivo, ele deve conhecer, portanto, toda, no fundo, a atividade que se faz em obra para poder desempenhar essas funções, porque senão, penso eu que ele também não estará capaz de fazer um bom trabalho e de cumprir, tanto no fundo, todas as obrigações, tanto que estão previstas no próprio diploma, portanto, para ele. Mas não há, no fundo, uma norma específica que diga que tem que ter a licenciatura X ou, portanto, o curso Y. Isso, neste momento, ainda não está. Será sempre nomeado pelo dono de obra, não é? Sempre, obrigatoriamente nomeado pelo dono de obra, sim. Pronto, penso que tivemos aqui uma lição de excelência. Acho que os colegas saíram daqui desta aula, que acaba por ser uma aula bastante pormenorizada, em que foram debatidos vários aspectos importantes com que todos nós lidamos no nosso dia-a-dia, sobretudo quem está na construção civil e também na questão da indústria. E, portanto, acho que foi importante. Quero agradecer ao Dr. Joaquim Silva e à doutora Alda Alves o facto de aqui se terem deslocado e de terem prestado este serviço. Foi importante, porque estamos numa altura do Covid que trouxe algum relaxamento na questão do cumprimento destas normas e destas regras, e é importante continuarmos a falar sobre isto e a esclarecer, porque entretanto algumas coisas vão se esquecendo e não há nada como fazer surgir e fazer notar aquilo que é o cumprimento das regras, aquilo que é a segurança e saúde do trabalho. Termino agradecendo a participação de todos os colegas. Este PowerPoint vai ser disponibilizado pela Ordem dos Engenheiros e, portanto, os colegas que não puderam estar presentes e não puderam ouvir o que aqui foi dito terão a possibilidade, através da Ordem dos Engenheiros, consultar o PowerPoint. Muito obrigado a todos e então até uma próxima.